Meus queridos, nós estamos diante da mesa do Senhor, que aponta para aquilo que o nosso Mestre veio, fez, cumpriu, por esse ato maravilhoso que nos salvou, que nos transformou por completo. Hoje somos vistos como justos diante de Deus, é claro que ainda pecadores, sendo trabalhados pelo Senhor, mas já chamados como raça eleita do Senhor. E daqui a pouco nós participaremos dessa mesa tão essencial, desse meio de graça tão essencial para as nossas vidas. Mas na palavra de Deus não há um livro que aponte melhor, talvez, na minha percepção, para o início do grande povo de Deus, agora chamado igreja dele. Na verdade, o Velho Testamento aponta para o povo chamado ali desde do Éden, quando em Gênesis capítulo 3:15, ali se aponta para Cristo Jesus. Há também um povo ali sendo formado. E no livro de Atos, a formação desta igreja, que é composta por famílias. Como o reverendo iniciou o sermão de hoje de manhã, nós estamos num período em que nós, como igreja presbiteriana, temos muitas vezes o foco principal em falar a respeito da família, falar a respeito de sermões que vão auxiliar, na verdade todo ano é assim, mas que vão auxiliar a família, que uma família se torne uma família com padrão, de acordo com a palavra de Deus, tem o padrão das suas vidas a palavra de Deus e Cristo Jesus. Atos fala a respeito então de uma igreja formada por famílias, como nós. Mas é interessante notar que esse livro, ele fala a respeito como esta igreja crescia em graça, como essa igreja foi, de certa forma, mesmo com pecadores ali, e sabemos que sempre existirá esses pecadores até a volta de Cristo, mas uma igreja que cresceu, uma igreja que Lucas declarou nos seus relatórios o quanto Deus abençoava. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do crescimento dessa igreja, mas ao mesmo tempo o sermão de hoje ele vai falar às famílias, porque todos os eventos que aconteciam nesta igreja de Atos, todos os eventos narrados por Lucas apontam para o crescimento da igreja, apontam para princípios que essa igreja vivia. E claramente são princípios que as nossas famílias precisam estar fundamentados. A família e a igreja, sem esses princípios, não é uma família e uma igreja que glorifica a Deus. Esse sermão que nós teremos agora e leremos, está baseado inicialmente no versículo 41, capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ler, na verdade eu vou ler, os irmãos acompanhem, Atos capítulo 2, versículo 41. Não vamos ficar somente nesse texto, mas é o texto inicial, que aponta para mais outros versículos que falam a respeito do crescimento da igreja. Atos 2, 41, assim diz a palavra do Senhor. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que fale no nosso coração. E eu gostaria que você, enquanto eu orasse, pedisse exclusivamente que o Santo Espírito de Deus usasse essa palavra para trazer exortação, conselhos e conforto da parte dele aos seus corações. Senhor, louvamos ao Senhor e te engrandecemos por ter esse acesso e por sermos privilegiados, por termos a tua palavra que nos norteia. Nos use, na verdade me use, ó Deus, com sabedoria para aplicar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, tudo aquilo, ó Deus, que eu recebi e que o Senhor, com o seu Santo Espírito, fale aos meus irmãos. E venhamos, ó Pai, daqui a pouco participar da tua mesa, com a convicção do cuidado do Senhor para conosco, do cuidado de todo o auxílio que provém dos céus, para que vivamos uma vida como famílias e como igreja, de acordo com um padrão excelentíssimo que vem do alto. Ó Deus, é isso que lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse sermão que nós ouviremos agora, eu recebi, meus queridos. Eu fui abençoado com essa palavra por um mestre meu, um professor, no ano passado.
É claro que não será na íntegra do que ele pregou aqui. Há muito do que o Tiago, o historiador, gosta de trazer aqui para os irmãos. Mas eu encontrei com esse meu mestre agora quinta-feira, novamente. E fui novamente tocado por uma parcela desse sermão e já vinha no meu coração trazer isso para a igreja. Porque eu creio que, como Deus é sábio e maravilhoso em tudo que Ele faz, tudo que acontece, seja na igreja, no conselho, entre os irmãos, tudo vem a calhar com aquilo que nós mais precisamos como igreja. Nós estamos orando há muito tempo por um avivamento. Nós estamos orando há muito tempo por um despertamento. Eu creio que a palavra que nós vamos ouvir vai falar a respeito dos princípios que nós precisamos para esta igreja, para as nossas famílias, para glorificarmos a Deus. Meus queridos, como eu disse a vocês, o livro de Atos ele está repleto de relatórios, e o que vos fala ama relatórios. Como eu gosto de relatórios. Meu tutor bem sabe ali em cima que eram páginas e páginas de relatórios, às vezes até coisas que nem precisavam se encaixar nos relatórios. Mas por que eu gosto de relatórios? Porque relatórios envolve tempo para ser feito, envolve detalhes que às vezes passam desapercebidos. Às vezes são números, e números não são muitas vezes a expressão fidedigna do que acontece. Mas relatórios são bons para reavaliarmos o que já foi feito e ponderarmos sobre o nosso futuro e analisarmos como pode ser o nosso futuro. Nos relatórios nós também podemos ver aqui na palavra de Deus como Deus agia por homens como Lucas, homens que escreveram a palavra do Senhor no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós temos essa riqueza maravilhosa e podemos ser muito edificados, porque é a palavra do Senhor. Deus usou esses homens e os inspirou até mesmo nesses relatórios. Portanto, esses relatórios, esses números, meus queridos, eles são importantes para nós. Se Deus preservou esses relatórios, significa que há um princípio que os norteia. E é interessante como nós podemos ler todo o livro de Atos. Várias vezes Lucas faz relatórios como esse que nós lemos, e nós vamos ler esses outros. E é interessante notar que esses relatórios estão, como eu disse, pela terceira vez agora, recheados de princípios que norteavam o crescimento da igreja. Há uma coisa evidente: a igreja crescia. A igreja crescia e cada vez mais. Mas eram princípios que realmente estavam com um lastro no alto. Eram princípios que eram verdadeiros e promoviam um crescimento verdadeiro. Mas a minha pregação aqui não significa que, se você viver de acordo com esses princípios, se a sexta igreja viver de acordo com esses princípios, ela se encherá de crentes. Não. Esses princípios nós temos que lembrar, meus queridos, que o livro de Atos é um livro histórico, que fala a respeito de um processo, de uma nova aliança sendo estabelecida. Não há mais apóstolos, não há mais fatos como estes aqui. É claro que Deus ainda promove curas, Deus promove milagres, Deus promove avivamentos, Deus promove o crescimento da sua igreja. Mas não significa que, se nós vivermos 100% com esses princípios na nossa vida, acontecerá o mesmo conosco. Mais uma coisa é fato: haverá um crescimento. Porque todo o norte do crescimento é um crescimento na palavra, um crescimento na verdade. E o meu maior princípio norteador para vocês hoje é que esses princípios ajudam no amadurecimento da sua igreja. Um amadurecimento vivo e eficaz. É isso que nós devemos ansiar como famílias e como igrejas. E então esse primeiro relatório que nós vamos destacar aqui está em Atos capítulo 2, 41. Como nós lemos, vemos aqui que 3.000 foram batizados, e uma igreja que passou de 120, ou como dizem alguns, 500, para 3.000, aqui homens. Mas vamos, e eu vou fazer sempre exercício com vocês, qual é o contexto anterior? Por que houve esse crescimento? Se você voltar os seus olhos para o contexto anterior, você vai perceber que Pedro, agora, ali capacitado pelo Espírito Santo, com aqueles homens que estavam naquela casa, esperando o Espírito Santo, aguardando o Espírito Santo, foram habilitados por ele. E Pedro, com intrepidez, aquele pescador, sim, aquele pescador que há 60 dias atrás tinha negado a Cristo Jesus, aquele galileu, não muito bom de palavra, mas agora habilitado pelo Espírito Santo, prega com ousadia. E ele prega o quê? Cristo Jesus. Ele prega a palavra de Deus. Ele não omite a palavra de Deus. A palavra que ele prega é cristocêntrica. Aponta para os feitos do Senhor Jesus Cristo. Fala a respeito de arrependimento.
fala a respeito de uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Há um convite para que as pessoas se arrependam, e nós vemos que o Espírito Santo tocou aqueles eleitos. E 3.000 pessoas foram batizadas. Qual é o primeiro princípio para o crescimento da igreja? A pregação bíblica, a pregação cristocêntrica. O crescimento correto de uma vida, de uma família, de uma igreja, ela é baseada e tem um lastro maior na pregação da palavra de Deus. Se a sua casa, se esta igreja não tiver vida centrada na pregação, não há crescimento, não há amadurecimento. Hoje nós falamos lá com os pais. Vocês têm sentado com seus filhos? A palavra de Deus é pregada aqui, meus queridos, é um culto público. Aqui é o que nós, na verdade, a forma como nos achegamos aqui é reflexo do que vivemos dentro do nosso lar. Portanto, a pregação aqui deve ser cristocêntrica, sim. Aqui vocês têm que ser alimentados. O pastor que aqui está, o reverendo Antônio, nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus e pregar a palavra pela palavra, com fidelidade. Apesar dos nossos defeitos, nós temos que pregar, e Deus abençoa. É fato, e nós vemos isso. Os gabinetes estão cheios, porque a palavra tem sido pregada e os corações têm sido incomodados. Graças a Deus por isso. Mas nós não devemos deixar de pregar. O seu lar não deve deixar de ter palavra dele. Porque, como diz João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra onde jamais ninguém pode penetrar, porque ela vem de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E o primeiro princípio que nós vemos do crescimento da igreja era a pregação bíblica. Mas há um segundo princípio que norteou aquela igreja. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 47. Diz assim o texto: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Lucas agora muda a referência como ele fala a respeito do crescimento. Ele fala que diariamente a igreja crescia. É como se olhássemos agora para a nossa igreja e cada dia, cada semana, mais e mais pessoas se voltassem ao Senhor. Crescem no Senhor Jesus Cristo e começassem a encher a igreja, e dia a dia isso acontecendo. Mas por quê? Por que a igreja crescia dessa forma? Nós vemos aqui atrás, olha o versículo 42 ao 46. Nós lemos aqui, meus queridos, que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, no amor. Eles estavam unidos, unânimes, um na casa do outro. Qual é o princípio que norteava esse crescimento da igreja? Era o viver diário das pessoas em comunidade. As pessoas se amavam. As pessoas estavam umas ligadas às outras. E que grande desafio para a nossa geração. Na nossa geração, nós não sabemos como está a pessoa atrás do meu banco, ou à frente do meu banco, ou nas extremidades da igreja. Nós temos visitado algumas pessoas que já não estão aqui conosco. E é claro que nós não sabemos que a culpa está simplesmente nisso. Muitas vezes a culpa é da pessoa também, que se isola, que não quer a comunhão. Mas uma grande reclamação, não só nessa, em outras igrejas, meus queridos, é que as pessoas estão sozinhas, que as pessoas não são amparadas, que há nichos e clubes sociais. Mas nós vemos aqui em Atos que havia comunhão entre as pessoas. Havia comunhão entre o rico e o pobre. E essa comunhão, meus queridos, era uma comunhão que, além de estar entre eles, fazia um papel interessantíssimo, na verdade, um papel na comunidade deles, refletia na comunidade. E as pessoas eram atraídas pelo modo de viver dessas pessoas. Eu creio muito, como disse um pastor, que aqueles homens viviam de tal forma o cristianismo, que o seu andar diário, no seu trabalho, porque esses homens trabalhavam, porque esses homens estavam nas feiras, estavam nos campos, estavam no comércio,
mas o dia a dia deles atraía os demais. E o Senhor acrescentava à igreja. Por quê? Porque as pessoas quebravam o seu eu e se colocavam juntas para servir ao Senhor. O Salmo de número 133 fala a respeito da como viviam os irmãos. E é tão interessante a analogia, aprendi com o papai, que é como o óleo sobre a barba de Arão e vai descendo, que é como o orvalho do Hermon que vai descendo pelas campinas do Jordão. Você percebe, meus queridos, que tanto o óleo que descia sobre a barba com aquele cheiro, e era um óleo perfumado, ia tomando todo o corpo daquele que era ungido, como o orvalho que descia lá do monte, ia descendo até o fim, até o mar morto. É assim que a igreja é quando está lastreada no amor verdadeiro. Quando há um despreendimento de coração, ela se faz notória entre os irmãos. Ela alcança as pessoas. É assim que o Senhor usa os seus. É claro que Deus faz atos extraordinários, mas Ele usa os seus servos através do seu testemunho. Mas há também um terceiro princípio de como a igreja crescia. Vamos para Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Lucas aqui faz um terceiro relato, que a igreja subiu para 5.000. Como nós sabemos aqui, há uma divergência em dizer que ou eles, mais 5.000 homens se converteram além dos 3.000, ou daqueles 3.000 passaram a ser 5.000. Mas, meus queridos, como nós bem sabemos, o relato de Lucas aqui é alguém que viu uma multidão e falava assim, aqui tem 3.000, aqui 5.000, mas, gente, em pouco tempo a igreja passou a ter mais ou 2.000 ou mais 5.000 homens e as suas mulheres, seus filhos, seus parentes. Fato é que a igreja cresceu de uma forma maravilhosa, mas o que aconteceu? Olhe para trás. Nós vemos aqui um relato maravilhoso de Pedro e João a partir do capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo. E ali acontece uma cura daquele jovem que estava há anos naquela porta. E as pessoas se achegaram. E quando as pessoas se achegaram, Pedro e João foram o quê? Intencionais. Usaram aquele momento para o quê? Pregar o evangelho. E as pessoas começaram a ouvir. Só que também os fariseus, os saduceus, e eles chamaram Pedro e João. E o interrogaram e prenderam. E interrogaram dizendo, não fale isso. Claro que com muito temor, porque o Senhor usou Pedro com ousadia para falar diante daquele mesmo sinédrio que há menos de 2 meses atrás, ou 2 meses antes, tinha interrogado ao Senhor Jesus, aquele mesmo sinédrio. E ele com ousadia falou, com intrepidez. E quando eles falaram, cale-se, ele disse, eu não posso me calar. Eu não vou me calar. E sabe o que aconteceu? O Senhor acrescentou dia após dia, e na verdade, não, esse foi o contexto anterior, o Senhor acrescentou milhares de pessoas, sabe por quê? Qual é esse princípio norteador? Porque estes homens do Senhor foram comprometidos com a verdade e corajosos. Meus queridos, quando nós somos corajosos nos nossos ambientes, faculdade, na escola, aqui na igreja, no nosso lar, e não negligenciamos a verdade por nada, as pessoas vêm, a começar dos seus filhos, a começar dos irmãos que estão à sua volta aqui, no seu emprego, na sua faculdade, porque você está comprometido com a verdade, e você não tem vergonha do evangelho, e Deus abençoa e coloca pessoas ao seu lado. É claro que o ímpio nunca vai se converter e ele sempre vai apontar o dedo. Você vai ter perseguição, mas Deus tem eleitos. Ele não voltou ainda. Voltou? Não. Significa que há eleitos ao seu redor e talvez esteja ao seu redor no seu ambiente de trabalho. Aonde você está. Mas a questão é, nós somos ousados? Nós somos comprometidos com a palavra verdadeiramente? Romanos capítulo 1, como eu disse agora para vocês, Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho. Por isso que lá no final da sua vida ele disse, eu combati o bom combate. E como nós cantamos aqui, levando o pendão real do Senhor, meus queridos, nós precisamos ser comprometidos com a verdade.
E eu quero estimular os irmãos aqui a estarem cada vez mais comprometidos com essa verdade e não serem fracos, não serem medrosos, porque essa é a nossa tendência, a começar de mim. Porque as pessoas veem, e eu creio que a igreja do Senhor aqui e os seus lares serão abençoados. Se comprometam com a verdade. Mas mais um relato nós vemos aqui, o quarto relato, Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Olha o relato de Lucas, já não é um grande número, ele usa uma palavra, multidão. Já não consegue contar. Já não tem como olhar e falar, são 3, 5 mil. É uma multidão. Mas por que essa multidão veio a se formar como uma grande igreja? Estamos falando de Jerusalém, que é uma cidade muito difícil. E talvez, para qualquer missionário hoje aqui, seria um local muito inóspito para começar o evangelho. Porque ali eram judeus radicais. Mas uma multidão se formou. Por quê? Porque houve uma coisa chamada oração, que é o fundamento da igreja. Pedro estava preso. E aqueles homens se reuniram agora nas casas, intercedendo a Deus por duas coisas. Senhor, o Senhor é juiz. O Senhor coloque a mão sobre aqueles homens que estão se levantando contra o teu povo. Mas eles pediram uma segunda coisa. Senhor, eles não pediram libertação. Eles não pediram paz. Eles não pediram um momento de folga. Eles pediram, Senhor, nos dê ousadia para a gente pregar o evangelho. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor libertou Pedro. E o Senhor deu ousadia para eles pregarem o evangelho. E depois daquela reunião de oração, meus queridos, eu creio que Deus começou a inundar aquela igreja de pessoas. Por causa do testemunho, porque Deus deu ousadia. O seu lar, esta igreja, precisa ser um ambiente de constante oração. Nós oramos e como nós bem lemos na palavra de Deus, muitas vezes nós não sabemos orar e como orar. Um dos pedidos dos discípulos foi, Senhor, nos ensina a orar. Nós precisamos, meus queridos, mudar a forma como nós oramos e ser como estes homens, pedir e descansar na justiça divina, mas ao mesmo tempo pedir ousadia para pregarmos o evangelho. E é interessante, olha o que aconteceu ali. Por que esses homens pediram ousadia? Qual é o contexto anterior? Pedro pregando com ousadia. Olha que interessante, um líder influenciou toda uma igreja a pedir a mesma ousadia. Que lindo isso, que lindo isso, como Deus cuida da sua igreja. Meus queridos, comecem a orar por ousadia, comecem a orar pelos seus filhos. Os seus filhos certamente vão ver os pais orando. E como disse o reverendo Antônio, podem ver e não podem, por enquanto, se lembrar disso, mas fica guardado. Ah, como eu tenho tantos testemunhos para falar, de como papai e mamãe oravam, e eles oravam com ousadia sentados, ajoelhados. Papai sempre acordava a gente e ia na cama orar. Mamãe também. Minha mãe ficou por 10 anos falando assim, Tiago, eu estou orando por você. Estou orando por você. Estou orando por você. Com ousadia. E o Senhor toca os corações. E ela continuou fazendo isso. Com agora o meu irmão. Foi com a minha irmã, foi comigo e agora com o meu irmão. Pedindo ao Senhor, Senhor, toca aquele coração, ele é teu. Mais um princípio. Atos capítulo 5, 14. E este aqui, meus queridos, eu quero muita atenção dos irmãos, porque temos falado bastante sobre este ponto. Atos capítulo 5, 14 diz assim: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. Lucas aqui agora sai daquela perspectiva de homens e multidão, agora fala que tem mulheres, multidão, homens. Há uma enormidade de pessoas que se aglomeraram diante daqueles homens, daquelas mulheres que conheciam ao Senhor. Eu fico imaginando que igreja era essa. Mas que fato ocorreu para isso acontecer?
Nós vemos no contexto anterior sobre um grande problema que começou dentro da igreja. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles amavam uns aos outros, sim. E eles vendiam as suas propriedades. Eles vendiam aquilo que tinham para cuidar daqueles que não tinham, para cuidar daqueles órfãos, cuidar das viúvas. Mas acontece que o coração de um casal se exaltou diante do Senhor. Queria sua própria glória e, na verdade, não foram verdadeiros. E nós sabemos o final do que acontece com eles. Eles se achegam diante de Pedro e Pedro diz: olha, o Espírito Santo falou, vocês estão roubando. Vocês não trouxeram tudo aquilo que é o valor da venda de vocês. Ananias e Safira caíram mortos. E a palavra de Deus diz que depois dessa disciplina que veio do Senhor, houve temor no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, que é santo, quer um povo santo, quer uma casa santa, quer uma igreja santa. É por isso que o exercício da disciplina santifica o povo de Deus. E não é só o pastor e o conselho que é chamado para aplicar a disciplina, meus queridos, porque, como eu disse, a igreja começa no seu lar. Como disse o reverendo Antônio aqui hoje, lembram da vida de Eli? Exortar sem a disciplina não adianta. Nós precisamos, meus queridos, viver com santidade. Nós precisamos exercer a disciplina em amor, mas isso não pode faltar no meio do seu povo. Mas como a graça do Senhor, quando a disciplina é exercida. E nós podemos exercer, meus queridos, o princípio norteador da disciplina, eu vejo lá em Mateus 18. Se você vê a falta do teu irmão, meus queridos, não espere, não fofoque a respeito do problema, vá direto a ele e trate. Você é chamado como sacerdócio universal que nós temos agora, recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, como membros de um corpo. Você, quando vê um problema, vá com teu irmão e resolva. Não vá tratar com outro falando do problema dele, porque você agrava o seu ambiente. Agrava o ambiente. Não seja omisso quando você ver um problema. Deus abençoa quando nós tratamos na hora do problema. Eu, por natureza, sou postergador, e quantas vezes lá em casa eu postergo nas coisas. Mas graças a Deus tenho uma esposa que fala lá na hora, que me norteia. Em algumas coisas eu ainda postergo. Mas graças a Deus, porque isso traz disciplina para a gente. Isso é graça de Deus. Se no lar funciona, na igreja também do Senhor funciona. Para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija. Em 1 Pedro fala que nós temos que ser santos, porque Ele é santo. Deus abençoa um lar e uma igreja que busca santidade. Mas há mais um outro princípio. Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse texto é fantástico. Até aqui, eles estavam atingindo certamente vários homens e várias mulheres, vários jovens, mas por causa de uma prática, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela liderança religiosa dos judeus, foram movidos, saíram do seu status e se debruçaram diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque houve um ato, meus queridos, de serviço e de tomada de medidas práticas com relação a um problema que se instaurou. Um problema surgiu dentro da igreja, que podia dividir aquela igreja. O favorecimento das viúvas judias em detrimento das viúvas gentílicas. As mulheres que se convertiam ao Senhor, judias que eram viúvas, passaram a viver em Jerusalém. Só que a multidão cresceu. Apesar deles partirem o pão na sua casa, era uma igreja como a nossa também, falha, cheia de pecadores, e começou a ter exclusão social no meio dessa igreja. Aí, os apóstolos tomaram duas decisões. Primeiro, focaram qual é a prioridade daqueles que são chamados como apóstolos, pregar o evangelho e se dedicar à oração, à instrução do povo.
E ali eles tomaram medidas práticas de levantar e de conversar com a igreja que viu homens que serviam. E depois nós sabemos, Estevão, Filipe, homens que serviam. E o que aconteceu? Quando os homens passaram a servir e trabalhar, aqueles homens lá de cima foram tocados. E sabe o que acontece, meus queridos? Começou a surgir mais liderança no meio do povo. Quando há serviço na casa do Senhor, quando os seus filhos, quando as suas esposas, quando os seus maridos veem que estamos trabalhando e servindo ao Senhor, mas tomando medidas práticas e não postergando, somos abençoados. Isso, meus queridos, é graça que vem de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 29, fala a respeito de Jesus, que é o verdadeiro servo. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele que serviu nos ensina a viver desta forma, e Deus abençoa quando nós temos esse princípio norteador das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa família. Mas há um sétimo e oitavo princípio, eu vou ler os dois de forma conjunta, capítulo 9 de Atos, versículo 31. Ambos estão interligados com a ação divina de Deus, de forma sobrenatural dentro da igreja. Versículo 31 de Atos, capítulo 9, versículo 31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E lá no capítulo 12, nos versículos 24, nós vemos o antepenúltimo relato dele. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra que está ligada também ao número de pessoas. Não somente a palavra, na verdade, crescia em amadurecimento, mas também em número. Nós fazemos essa ligação aqui dos textos. Mas o que vem a ser o primeiro? A que contexto está ligado o capítulo 9, versículo 31? Nós temos que lembrar que houve perseguição na igreja de Jerusalém, e aqueles homens foram espalhados. Um homem passou a perseguir a igreja, Saulo. Estevão morreu, a igreja passou a ser perseguida e ser semeada por todos os locais. E a perseguição foi duríssima. E o povo passou por uma perseguição, meus queridos, que certamente ceifou vidas de muitos. Mas claro que o Senhor jamais abandona os seus. Jamais vai deixar a sua igreja se extinguir. E aqui nós vemos que o Senhor converteu o coração daquele que era perseguidor em agora no pregador, útil ao seu evangelho. O Saulo se tornou Paulo. E veio paz sobre a igreja. No capítulo 12, versículo 24, o contexto anterior era um homem que se levanta, Herodes, pega Tiago, o apóstolo, mata, depois prende Pedro, e vai certamente neste mesmo fim, mas ele se levanta e age como Deus. E o povo ali se reúne para orar. E com uma oração imprecatória eles pedem a justiça divina. E Deus manda o anjo libertar a Pedro e um verme para comer Herodes. Esses dois pontos, meus queridos, mostram que nós somos amparados como famílias, como igreja do Senhor, por um princípio que é norteador até a volta de Cristo, do agir dele. O Senhor converte aquele que nós cogitamos como impossíveis para a conversão, e o Senhor infere a sua justiça, em ambos momentos trazendo paz à sua igreja. E a igreja cresce quando contempla o que Deus faz, contempla a justiça divina, contempla o amor e a misericórdia que alcança pecadores como Paulo. E a igreja, quando mira nos atos de Deus, quando olha para o que Deus faz na história e pode fazer hoje na nossa história, é um povo que cresce em graça, e a verdade cresce no meio do seu povo. Nós precisamos lembrar disso, meus queridos, como famílias do Senhor. Quem há de impossível que não possa ser convertido dentro da sua família? Você crê de verdade nisso? Você
deposita o seu coração nessa verdade que o Senhor pode converter o membro da sua família mais duro, que o Senhor pode converter o coração dos ímpios que governam o nosso país, mas que o Senhor também pode inferir justiça e apartar por completo aqueles que perseguem a sua igreja. Você crê nisso ou você crê na ação dos homens? É claro que Deus usa os meios ordinários, mas que homem há que se levante contra a igreja do Senhor que possa resistir? Você crê nisso? Esta era a base daquela igreja. Eles criam e viviam de acordo com isso. E isso os motivava a pregar o evangelho para as pessoas, para mostrar e evidenciar aos homens quem era o seu Deus. E Deus aumentava o seu povo. Deus pode fazer isso na sua família. Deus pode fazer isso na nossa nação. Você vive de acordo com essa certeza? Nós precisamos. Penúltimo, e talvez um dos outros mais necessários para nós nos dias de hoje. Capítulo 16, versículo 5. Lucas diz mais um relato. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja era fortalecida na fé. Mas por que eles foram fortalecidos na fé? Olha que interessante isso. O Senhor promoveu um fortalecimento daquele povo. Mas o que aconteceu anteriormente que os homens fizeram para esse fortalecimento? Houve uma questão, agora não prática, como lá na igreja de Jerusalém, mas houve uma questão teológica que estava dando um racha na igreja. A questão dos gentios. O que fazemos com os gentios? Alguns diziam, vamos circuncidá-los. Eles só são crentes se passarem por todas as práticas dos judeus. Paulo se levanta isso lá em Antioquia. E fala, meus irmãos, não pode ser assim. Eles levam o problema para Jerusalém, ali no primeiro concílio de Jerusalém. E é interessante notar que houve uma grande e severa discussão, até que Tiago se levanta. E fala, meus queridos, nós não podemos proceder dessa forma. Mas há uma postura que podemos ter para trazer paz à igreja. E qual é? Que os gentios se apartem do sangue para não escandalizar os seus irmãos judeus. Na verdade, uma exortação para que eles deixem de lado, se abstenham as coisas sacrificadas ao ídolo. E é interessante notar que Paulo volta com essa mensagem, levando a paz para toda a igreja. E é interessante notar que ele vai lá e pega Timóteo. E para ele não se tornar escândalo, ele circuncisa Timóteo. Para falar às igrejas sobre esse grande relato. Que princípio norteador aqui deve estar dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja? Resolvam os seus problemas. Uma igreja, uma família, um lar que não se resolve problemas, não cresce, não é abençoado pelo Senhor. E eu faço uma pergunta aos irmãos: há problemas no teu coração contra alguém no seu lar? Há problemas no seu coração contra alguém dentro do ambiente da igreja? Resolva. Não resolva com o seu amigo, resolva com a pessoa. Resolva os problemas. O avivamento vem, meus queridos, sim. O Senhor promove isso, o Senhor promove a cura no coração dos homens. Mas nós precisamos resolver os nossos problemas. Como é gostoso resolver os problemas. Eu, graças a Deus, fui muito abençoado pelo meu pastor Antônio, no meu casamento, com muitos princípios. E uma coisa que eu falo para vocês, eu não consigo, com o Jedaias também Cisine, que nós temos um grupo de orientação para casais. Todos os casais discutem, mas dormir com problemas é difícil demais. E é tão gostoso quando você resolve seus problemas no seu lar. Parece que o ambiente fica assim, uma lua de mel verdadeira. É gostoso demais quando estamos aqui, chegando para adorar ao Senhor, sem impedimento, sem olhar para alguém, e olhar às vezes assim, com o coração pesado, você cumprimenta, oi, mas no seu coração você está pesado com a pessoa. Meus queridos, nós precisamos resolver os nossos problemas. E vamos para o último ponto, mas sabe o que nos habilita a resolver o problema? É o Senhor Jesus Cristo. Esta mesa nos convida a essa postura. E o último princípio, para terminarmos. Atos, capítulo 19, versículo 20.
Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É o último relato de Lucas com relação a um relatório numérico. Qual é o contexto? Paulo está em Éfeso, numa cidade idólatra, numa cidade cheia de magos, numa cidade, vamos dizer hoje, de baixo espiritismo, vamos colocar esse termo, onde práticas malignas eram ali exercidas. E nós sabemos, meus queridos, que a nossa luta, como nós lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estes homens, esta igreja, não se esquecia de um princípio básico. Você e eu estamos em guerra. Você e eu estamos em guerra. Às vezes vivemos como se estivéssemos em plena paz. Em paz. E realmente estamos num país com paz, com liberdade religiosa, mas nós esquecemos que nós, como igreja, estamos em guerra. E Paulo aqui, meus queridos, ele diz que ele lutou de forma árdua lá em Éfeso. Ele orava, ele chorava pelos seus irmãos. Ele pregava o Evangelho. Nós vemos que pela pregação do Evangelho, com muita oração, meus queridos, aqueles homens saíram da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Nossa luta, meus queridos, é sim contra principados e potestades. Não estou falando aqui de um neopentecostalismo que exacerba, o pentecostalismo que exacerba este lado. Nós sabemos que o Senhor Jesus, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, e o inimigo jamais pode tocar os seus, ou fazer algo que não está debaixo do domínio dele, mas ele continua sendo o diabo, os demônios continuam agindo na sua família, diante dos seus filhos. A guerra espiritual, com a fraqueza talvez que você tenha, meus queridos, é claro que é do teu coração a priori, mas quantas vezes nós somos influenciados, meus queridos, por coisas que não pertencem ao reino de Deus. Talvez coisas listas que tomam o nosso coração e se tornam ídolos. Mas a nossa luta, meus queridos, é contra isto. E a igreja precisa se despertar para essa realidade. Há uma guerra tremenda, mas é claro que o Senhor venceu o valente. O Senhor Jesus Cristo venceu o valente. Ele não pode jamais arrastar um eleito e tirar a sua salvação. Mas nós precisamos, como então, concluindo, igreja do Senhor e família do Senhor, viver nesses princípios. E esse último princípio nos norteia a um ponto em que nós não conseguimos escapar. Nós somos homens, nós somos fracos, nós somos pó. Mas somos chamados pelo Senhor e eleitos por Ele. E o Senhor Jesus, por meio da sua graça, pelo meio de graça que nós vamos participar agora, nos fortalece espiritualmente. Nos fortalece a repensarmos como temos vivido esses princípios no nosso lar, na nossa igreja. E Ele fortalece o seu povo. Ele que incomoda com o seu Santo Espírito o nosso coração, a fim de vivermos de modo digno daquilo que nós somos chamados. Portanto, eu concluo dizendo que o Senhor usa os seus. Ele usa e Ele vai usar os seus filhos para fazer valer o seu nome, para fazer crescer a sua igreja, para alcançar o seu lar, mas seja totalmente dependente dEle. E agora nós vamos participar dessa mesa. Você e eu somos fracos demais. A gente não vai conseguir colocar um princípio desse em prática se o Senhor não nos habilitar. Vamos então, antes de vir os presbíteros aqui, baixar nossas cabeças novamente e pedir ao Senhor que nos habilite. Que esse seja o momento em que confessemos mais uma vez a nossa total dependência dEle, os nossos pecados, mas que Ele possa, por esse meio de graça, nos favorecer, nos trazer o consolo de que Ele cuida da sua igreja, Ele cuida desta igreja, Ele cuida do seu lar, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos encoraja, pela Tua palavra que nos exorta, e pela Tua palavra, ó Deus, que nos aponta para uma realidade, ó Deus, da qual nós ansiamos usufruir, quer estar debaixo, ó Deus,
da Tua graça, ser um povo que prega a Tua palavra, ser um povo que ama uns aos outros, ser um povo que vive em santidade, que dependa do Senhor, ó Pai, que trate dos seus problemas. Tu bem sabes como nós somos. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos o Senhor, e o Senhor é a nossa única esperança. E agora participaremos deste meio de graça, ó Deus, que o Senhor nos deu, para nos fazer lembrar o que o Senhor fez por nós. Nós não estamos sós, nós não estamos, ó Deus, sozinhos neste mundo. O Senhor cuida de nós, o Senhor está reinando nos altos céus, está aqui conosco, ó Deus. Use este meio de graça para nos fortalecer. Que o Teu Santo Espírito possa nos mover, ó Deus, e ao participarmos, desde já tomamos posturas dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja. Eu Te louvo e Te exalto, porque Tu és bom, a Tua fidelidade dura para sempre, a Tua misericórdia dura para sempre. Nos prepare, ó Deus, agora os nossos corações, que este momento seja um momento de graça, um momento de alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém.